Alô, torcida tricolor, meu... Caraca, chegou a dar uma falhada aqui. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Tô um pouquinho rouco. Ó, bora trazer as novidades do maior de todos pra vocês. Bora falar de Fluminense. Hoje tem Flu. Fluminense enfrenta o Palmeiras. E olha só o que pareceu pra mim. O Fluminense hoje pode decretar sua ida oficialmente aí para Libertadores. Vamos trocar uma ideia em relação a isso aí? Vamos mais uma vez conversar sobre Lescano? Nunca é demais falar do jovem talento, né? As pessoas perguntou pra mim assim, Thiago, na rua, por que você fala tanto do Lescano? Bom, não é só eu que falo do Lescano, tá? Mas o Lescano, pra quem não sabe, ele é um dos jovens mais promissores naquelas listas que tem de jovens, super jovens promissores aí pro futebol. Ele tava nessa lista. Então, assim, é um talento que é reconhecido de forma mundialmente. Até por isso o Fluminense investiu nele, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E também sobre o nosso menino Martinelli. Rapaz, e o Martinelli? Ninguém fala. Bom, vamos começar sobre isso. Antes, se inscreva aqui no canal do Flu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós alcançamos 94 mil para a honra e glória do nosso Pai Eterno, né? E pela ajuda de vocês, obviamente. Muito obrigado por esse presente. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações. Não esqueça de, por favor, arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí. Bora trazer as novidades do maior de todos. Eu quero falar dele. Põe na tela. Diretora, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o nosso menino Martinelli? Bom, Thiago Manolo me lembrou de um seguinte. Eu não sabia, tá? Martinelli entrou aí em um lugar muito legal para nossa história, tá? É o que eu falo, esse menino aí tem tudo para arrebentar. Olha o que aconteceu aqui sobre Martinelli, né? O nosso menino Martinelli, de apenas 22 anos, né, de idade, alcançou, meus queridos, só a sua 9ª vitória em Fla-Flu. É o verdadeiro matador de urubu, meu amigo. Olha só que loucura. 9ª vitória do Fla-Flu, tá? E ele ultrapassou aí o nosso querido Fred e Gum, né? Que somam ali 8 triunfos neste clássico, né? Nesse clássico Fla-Flu. Então, cara, é muito legal isso aqui. Então, no século, a gente tem aí o Martinelli como o jogador que mais venceu Fla-Flus na história aí. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que tu acha do Martinelli, irmão? Até quando muitos vão ignorar o Martinelli? De tipo assim, só é o meio campista que tá ali. Rapaz, o menino tá fazendo história. Pô, ganhou os principais títulos do Fluminense. É joia da casa. É isso que eu falo, né? A gente tem que valorizar Xerém todo dia da nossa vida, né? É acordar e valorizar Xerém. Pô, precisamos, né? Então, assim, galera, muito legal. Ele vem construindo ali uma trajetória realmente muito vitoriosa no atual elenco tricolor, né? Em confrontos com o maior rival, Martinelli. Parabéns aí. 9ª vitória, já venceu o Flamengo 9 vezes. Ninguém tem mais número que ele no século, hein? O menino é brabo. Histórico. Parabéns aí, Martinelli. Uma valorização pra você, porque você merece, né? Tá aí no Fluminense. O quê? Ele subiu os profissionais do Fluminense em novembro de 20. Rapaz, a gente tá falando aí de esse mês, né? Esse mês fazem 5 anos, né? Que o Martinelli está no profissional. 5 anos no profissional, se dedicando ao Fluminense, lutando pelo Fluminense e jogando muita bola. Parabéns aí, Martinelli. Tamo junto, meu querido. Agora, quero falar sobre isso aqui. A combinação para o Fluminense confirmar a vaga na Libertadores. Gente, eu não sabia que tinha como. Olha só, tô aqui no Netflu, nosso querido Ian Rocha. Ele disse o seguinte aqui, ó. Para confirmar a classificação nessa rodada, o tricolor precisa vencer o Alviverde Paulista, né? Vencer ali o Palmeiras e torcer para um tropeço do Bragantino. Então,
O primeiro ponto é esse, né? Para garantir hoje, tem que vencer o Palmeiras. Vencer o Palmeiras hoje é possível? Claro que é. Eu nunca vou duvidar da força do Fluminense. É bem verdade que o Fluminense está altamente prejudicado na escalação, né? Sem Lúcio Acosta, sem Thiago Silva, existe realmente ali no Fluminense hoje esses polos, né? Jogadores ali de suma importância para que o Fluminense funcione. E Thiago Silva e Lúcio são um deles. Então, é claro que isso prejudica muito o desempenho, mas não tem como não confiar ou não acreditar numa vitória de hoje, né? Já um empate entre Fluminense e Palmeiras, que também é um resultado muito provável, a equipe do Zubeldia vai precisar de uma derrota do Bragantino diante do Flamengo, além de tropeços de São Paulo e Corinthians, né? Caso isso ocorra, somente o Atlético Mineiro teria chance de chegar na 7ª colocação, porém precisaria tirar uma diferença de 11 pontos. Sinceramente, isso aqui é bem difícil de acontecer. Então, esses dois cenários, Fluminense vencendo o Palmeiras ou empatando, dependendo de outros resultados, podem hoje garantir o Fluminense na Libertadores do ano que vem. É bem verdade que o Fluminense já está praticamente com os dois pezinhos lá, né? Estamos aí com 98% de chances de ir. E isso nós estamos falando da pré-Libertadores. É claro que quando se fala da vaga direta, a conversa é outra, né? A gente vai tentar aí. Mas na Libertadores, vou te falar, falo aqui, não pra secar, pra dar azar, né? Mas eu falo aqui que, pô, a gente tá dentro, gente. A gente tá dentro. Se continuar fazendo o que vem fazendo, nós estaremos dentro dessa Libertadores aí pro ano que vem, tá? Bom, além disso, existe hoje uma possibilidade da gente ter Lescano, né? Atuando hoje. E virou essa lenda, né? Será que o Lescano existe? Será que o Lescano realmente não é uma ilusão? Brincadeiras à parte. Hoje, com a ausência de Lúcio Acosta e de Ganso, né? Ganso também não viajou para São Paulo. A gente tem aí Lima ou Nonato brigando pela vaga do Lúcio. E a gente tem o Lescano ali, mais uma vez, podendo ganhar oportunidade. Agora eu falo uma coisa com vocês. Eu vejo muita gente falando assim, não, mas o Fluminense vai entregar o jogo de hoje, não sei o quê. Vai entregar, tem que entregar e tal. Bom, vou ser bem honesto pra vocês, tá? O próprio Palmeiras já não está fazendo por onde. Tô falando por mim. Thiago, eu acho que não é Fluminense ter que ajudar ninguém, não. Não, Thiago, mas, pô, o Flamengo lá em 1900 não sei o que entregou, não sei o que. Não, eu tô falando no sentido de... Eu estou muito mais preocupado em relação aos objetivos do Fluminense. Se o Fluminense perder para o Palmeiras hoje, não é porque o Fluminense entregou. Se o Fluminense perder para o Palmeiras hoje, é porque o Palmeiras é muito forte em casa, o Fluminense está desfalcado. Agora eu fico perguntando isso aqui, ó. A esse menino que nunca tem vaga, nunca tem chance. Nunca tem chance de atuar. Aí finalmente ele ganha uma oportunidade. Meu amigo, tu acha mesmo que o Lescano vai entregar alguma coisa? É a chance do cara, em novembro, mostrar alguma coisa para que ele seja pelo menos mantido pro ano que vem. Então, assim, não que eu tô falando que se ele não mostrar nada esse ano, ele não vai ficar. Não acho isso. Acho que Lescano no Fluminense é sim uma situação um pouco difícil de se falar, porque é um pouco escuro, mas eu acredito que, pô, você não pode dispensar um menino de 20 anos, de 20 e poucos anos, porque ele ainda não performou no seu primeiro ano. Não existe isso. Ele ainda está em adaptação. Então é claro que eu utilizaria ele muito no Carioca. Pô, utilizaria demais. Então, se fosse para negociar o Lescano, eu negociaria ele, se não der certo mesmo, no meio do ano que vem. Nem na janela de janeiro agora, eu negociaria ele. Utilizaria ele no Carioca. Galera, o Carioca vai ser bom demais para dar espaço para esses jogadores que não vêm ganhando. Tanto ele, quanto o Lavega, Riquelme e Felipe. Né? Você tem Kaique Almeida, que tá lá no Remo, deve voltar. Luan Freitas, que também tá no Juventude, deve voltar. Segundo amigos ligados no Flu. Então, assim, o que eu quero dizer é: precisamos ter paciência. Agora, hoje pode ser uma chance do Lescano mostrar aí, né, pelo menos um pouco do que a gente sabe que ele pode entregar. Gente, o Lescano é bola, tá? Ele é bola, pô. Tô te falando que ele é bola, mas tem que ter paciência. Agora, saindo um pouquinho do âmbito do futebol, vou deixar para trazer as escalações no vídeo de mais tarde, que a gente vai trazer
Hoje relacionados, igual a gente sempre faz tudo todo dia. Mas hoje eu queria trazer duas questões de política. Primeiro, da situação. Gostei da fala do Montenegro aqui, hein? Pra você que acha que eu só falo mal da situação, você está errado. Quando tá certo, eu falo bem. A gente tem aqui o Montenegro pretendendo renegociar o valor do aporte inicial dessa possível SAF para o Fluminense. Isso aqui é interessante, porque na minha opinião, esse aporte de 500 milhões, ele não ajuda muita coisa não. Ele não resolve nossas vidas não. Eu sei que não é só isso, né? Mas o aporte financeiro pode ser melhor. Isso aqui foi uma entrevista que ele deu no canal Jornada, 1902, e ele falou o seguinte, ó: acho que temos que mudar algumas coisas. Brigar para aumentar esse aporte de 500 milhões. É isso. O valor do cheque. A gente ter uma redução da dívida, né? E que já aumenta a proposta. Eu acho que temos que detalhar um pouco mais o valor a ser gasto no futebol. Realmente, eu acho que esse valor a ser gasto no futebol teve mais dúvidas do que outra coisa. Se a gente vencer as eleições e for seguir com o tema da SAF, temos que entrar para discutir detalhe cada um dos pontos. Então, eu acho que o Montenegro aqui, ele manda muito bem. Porque, sinceramente, esse aporte apenas de 500 milhões, que é a única coisa que nós vamos ter vindo dos investidores, não, mas vai assumir a dívida. Isso para mim é uma conversa sem limite. Não, assumir a dívida. Tá, vai assumir a dívida. Mas a dívida não vai para conta deles. A dívida vai continuar sendo da SAF do Fluminense. Então eles não estão assumindo dívida nenhuma, né? Eles só estão tirando a dívida do associativo e botando na SAF. Mas a SAF continua sendo Fluminense. Assumir a dívida para mim e falar assim: agora eu assino essa dívida aí, tá? Esses 800 milhões, agora é do Thiago Ferreira da Hora do Flu. Agora é eu que tenho que pagar. O Fluminense não precisa mais pagar nada. É isso que eu acho que é assumir dívida. Mas assim, esse aporte financeiro, eu acho baixo, cara. Eu acho baixo. Porque com esse aporte inicial financeiro, tu faz o quê? Hoje no futebol, do jeito que tá caro, tu vai contratar no máximo aí jogadores de ponta. 2, 3 no máximo. O que vai mudar muito no Fluminense? Seria alguma coisa para trazer pelo menos uma estrutura interessante, uma encorpada, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Essa situação de renegociar a dívida também é interessante, porque se você consegue baixar a dívida, você está abaixando a dívida, o Fluminense consegue ficar com um percentual maior, né, da SAF. Então tudo que o Fluminense ganhar, o Fluminense vai ter direito a tantos por cento, né? Entendeu? Então vamos lá, vamos ver como é que vai acontecer aí. Se na situação Montenegro manda bem dizendo que vai tentar renegociar essa parada aí, a gente já tem também um apoio importantíssimo para Ademar Arraes. Meus amigos. O PA, Pedro Antônio, né, agora faz parte ali, né, apoia o Ademar. Deixa eu colocar aí na tela para você, ó. Oposição não para de crescer e se unir. Dessa vez recebemos um imenso apoio do Pedro Antônio, responsável pelo financiamento do nosso CT, entre tantas outras contribuições históricas do clube. Um nome de peso que se soma a Rolim, a Ari Graça e a gente também tem tantos outros ali que estão. Aqui é o Monte Agudo, né, o Luiz. A gente tem aqui o PA. Aqui o Mazella também tá com a Ademar, grande querido, um amigo querido que eu tenho. Um abraço, Mazella. E a gente tem o PA, que é talvez um dos homens da oposição que eu acho mais forte, talvez. É o problema que o PA, né, a família dele não quer muito que ele se intrometa muito em relação à política. E convenhamos, é muito estressante, né, a política do Fluminense. Vamos e viemos, não é assim que fala? É muito estressante. Não vê o caso do Celso? Cara, tu acha que aquele caso do Celso ali, eu não tô falando que, pô, chegou a hora dele, tudo bem, mas tu acha que o estresse, talvez um estresse de eleição, um estresse, assim, de Fluminense, da política do Fluminense, não pode ter causado também, né, algo difícil pro Celso, né? Algo ruim? Então, sei lá. Eu não julgo muito a família do Pedro Antônio, o fato de não querer que o Pedro Antônio seja candidato e tudo mais. Então, existe esse apoio aí. É um apoio de peso, convenhamos, é mesmo. Ele é muito importante, é um cara muito importante.
dando a história. Se não fosse o Pedro Antônio, a gente não tinha nem CT. A gente estava lá, não sei se hoje ainda, mas estaríamos treinando em Laranjeiras, que era imaginável, né? Era um troço, não dava, não existe condições. Então eu agradeço muito ao PA por tudo que ele fez pro Fluminense, né? E tá aí apoiando o Ademar Arraes. A grande coisa que eu tô falando, eu acho que talvez um dos grandes embates, eu acho. Eu acho que essa eleição do Fluminense, eu vejo muita gente falando, não, mas o Montenegro já ganhou, porque o Montenegro é favorito. Ele realmente é favorito. Eu acredito que é também. Mas a oposição, por outro lado, conseguiu unir alguns nomes que chamam a atenção. Eu acho que é a primeira vez que eu acho que existe realmente um embate que pode acontecer algo diferente, eu acho. Torço para isso, sinceramente. O Thiago Dora do Flu, eu fico isento, porque eu acredito que, independente de quem entrar, meu trabalho vai ser o mesmo aqui. Porque se não tiver bom, eu vou cobrar. Independente de quem entrar. Independente. Entrou o Montenegro. Se ficar cometendo erros, eu vou chegar aqui, Montenegro, vou melhorar isso aí, não faz sentido. Igual eu vi na própria entrevista do Jornada, o Montenegro defendendo a renovação do Guga. Um absurdo. Não concordo. Então, se for o Ademar, pode ter PA, pode ter o Mazella, que é um cara que eu gosto muito, pode ter todo mundo, o Rolim, que eu também gosto, pode ter. Vou criticar do mesmo jeito, porque meu compromisso aqui é com a instituição, com os torcedores, tá? Diferente de muito lugar aí, né, diretor? Que pelo amor de Deus, né? Vou ficar quieto. Se inscreva no canal, por favor. Arrebenta no like e vamos nessa, né? Mais tarde a gente traz escalações do Fluminense, um Fluminense bem diferente. Quem sabe a gente não tenha novas notícias durante o dia. Mas é isso. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.